Oiê, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para empresas de contabilidade que estão querendo implantar uma área de RH, seja interna, seja terceirizada, mas morre de medo. Então, aqui nesse vídeo nós vamos falar sobre os 5 principais medos que a gente observa em alguns empresários desse segmento, para que você conheça e que possa se ajudar pessoas que você conheça, para conseguir avançar nessa ação de gestão tão importante para o crescimento sustentável das empresas. Bom, o que a gente percebe? As empresas de contabilidade, elas estão com cada vez mais oportunidade para crescer. Então, elas estão se profissionalizando em relação à parte de marketing, estão se profissionalizando em relação à parte de vendas, sistemas, otimizando processos, a questão de escalar os serviços está cada vez mais forte e, normalmente, com esse crescimento, a equipe vai aumentando também. Então, às vezes, ali era uma empresa com 3, 4 pessoas, daqui a pouco está com 10, com 20, com 40. Teve até uma empresa que nós atendemos que antes da pandemia estavam com 50 pessoas e depois de 2 anos estavam mais com 100. Imagina como é que ficou lá dentro, né? Os processos, os conflitos e tudo mais. Enfim, então com todas essas oportunidades de crescimento que as empresas de contabilidade vêm percebendo, as equipes vão crescendo também. E com esse crescimento da equipe, estruturar ações de RH, ou seja, ter plano de carreira, ter ali políticas de cargos e salários, ter metodologias para ter reuniões de 1 a 1, alinhamento de expectativas, avaliação de desempenho, fazer a gestão da cultura, fazer a gestão do clima, do comportamento ali da empresa toda, tudo isso vai se tornando cada vez mais essencial. E aí muitos empresários, de contabilidade falam, poxa, precisa implantar um RH aqui dentro, mas tem medo. Quais são esses medos, Então, isso que a gente vai abordar, o primeiro é o medo do desconhecido. Todos nós temos medo do desconhecido. Então, o que é um RH? O que o RH vai fazer? Qual que é a minha responsabilidade? Qual que é a responsabilidade dos colaboradores? Qual que é a responsabilidade dos outros líderes? E normalmente, principalmente em empresas de contabilidade, onde quem está ali fazendo a sucessão é um filho, a filha, que já começaram a carreira, trabalhando naquela própria empresa, não tiveram nem a experiência em uma outra empresa, numa área de RH, ou quando tiveram, eram ali a experiência como usuários, das ações, sendo cobrados e tudo mais. Então, a primeira coisa é o medo do desconhecido. Então, para isso fica a dica, Nós temos aqui no nosso canal no YouTube, nós temos o nosso blog também, com vários conteúdos acerca disso. Então, estude, pesquise, converse com a gente, para que você entenda direitinho o que um RH estratégico vai fazer na sua empresa de contabilidade, quais são os ganhos esperados, quais são os pontos de atenção. É necessário estudar. Afinal, a gente não vai no médico, não começa a tomar medicação, não faz grandes coisas na nossa vida simplesmente do nada, sem olhar, sem estudar, sem pesquisar. Então isso é bem importante que seja feito. Outro medo, que a gente vê muito grande são os conflitos geracionais. Existem exceções, mas tem muitas, empresas de contabilidade que os sócios mais novos, normalmente ali com 30, 35, 40 anos, que estão assumindo a gestão da empresa, onde os seus pais estão se afastando, eles querem, eles estudaram, eles vão nos eventos, eles veem a importância de ver a avaliação comportamental do DISC para ver se o colaborador é executor, comunicador, planejador ou analista. Eles sabem a importância ali das reuniões de 1 a 1, só que os sócios mais velhos que estão passando bastão, não. E eles não são muito a favor disso, na verdade, porque eles têm medo também. O meu pai, ele já é falecido, mas se ele tivesse vivo, ele estaria com 89 anos hoje. E ele foi gerente geral, foi gerente de departamento pessoal em grandes empresas, enquanto ele trabalhava. E no período dele, ele falava, Carol, Ana, ele chamava de Ana, ele falava, quando tinha algum problema, a maior habilidade de um líder é a pessoa tá certa, você conversar com ela, ela ainda achar que tá errada. Então era muito ali uma cultura de manda quem pode, obedece quem tem juízo, não pode dar muito espaço para funcionário falar, porque se funcionário falar ele vai abusar, ele vai tomar conta.
Então, normalmente os sócios mais antigos, né, 50, 60, 70, eles vêm dessa cultura que era a cultura realmente daquela época, eles não estavam errados. Era dessa forma com que o dia a dia era feito. Aí quando vê agora o quê? Felicidade no trabalho, bem-estar, conversar, entender as expectativas, que é isso? Ninguém fez isso comigo. Eu nunca precisei fazer isso com ninguém. Tenho gente aqui na empresa com 15, 20 anos. Porém, o mundo mudou, a sociedade mudou, o perfil dos profissionais mudou também. Então é importante mostrar para eles essa mudança, que por mais que tenham coisas que tenham dado certo, hoje em dia a dinâmica mudou. Tem mais vagas do que profissionais qualificados, os profissionais têm outros valores, buscam outras coisas. Então é não julgar esses sócios que estão resistentes, entender quais são as resistências aí, os medos deles e mostrar o porquê que isso pode dar muito certo. E eu lembro uma vez, numa empresa que nós atendíamos, um sócio que estava em processo de sucessão tinha 28 anos na época. E um medo muito grande que ele tinha é que ele fizesse alguma coisa, era sistema, enfim, qualquer ação, que ele estava lá lutando e que não desse certo, porque aí o pai e os tios que eram sócios na época iam falar, tá vendo? Falei que ia dar errado. Então tem esse medo de também ir lá bancar alguma coisa e não dar certo. Em relação a RH, tendo ali um profissional, uma área de confiança, de parceria, não tem por que isso acontecer, porque não é só implantar as ações. Existe monitoramento de resultados, existem reuniões para ir alinhando ali as necessidades, às vezes as prioridades mudam, então tudo isso é bem importante. Outra coisa, a complexidade e o custo aí da implementação. A gente está falando de pessoas. Falar que lidar com pessoas é muito simples, eu estaria mentindo. Mas existem métodos, então, por exemplo, uma avaliação de desempenho tem um formulário específico para ser seguido. Não precisa ficar pensando ali, não precisa de improviso, né? Normalmente o contador não gosta de ficar improvisando ali, principalmente com funcionário. Que mais? Uma pesquisa de clima já existe uma metodologia, perguntas, relatórios e tudo mais. Cargos e salários também já existe ali uma metodologia de tabela salarial, de regras. Então, quando tem ali profissionais que entendem o que estão fazendo, que tem ali a referência de boas práticas, que tem aí o discernimento para entender o que dá certo para aquela empresa e o que não dá, não tem o porquê ter medo, porque você tem alguém ali de confiança e de segurança para fazer avançar. E em relação ao custo, novamente, depende dos objetivos da empresa. Se a empresa quer crescer bastante, não consegue atrair, não consegue reter, ela precisa realmente investir em ações para aumentar essa atração e retenção. É totalmente autofinanciável aí. Bom, resistência da família e da equipe. Já falei um pouquinho aqui nos conflitos geracionais, mas muito conectado com os outros itens, o medo do desconhecido, medo de vir alguém de fora para apontar o dedo, e realmente eu acho isso muito chato, chegar, isso está errado, como se tudo que a empresa, que as pessoas tivessem feito, tivesse sido tudo errado, e não é por isso que a empresa está ali até então, mas é comum. E a equipe fala, ixi, RH, ainda também com aquela visão que a RH é aquela pessoa brava, né? A figura do departamento pessoal, que se chegou atrasado vai brigar, que vai dar advertência, que vai chamar na salinha, que vai realizar a demissão. Não enxerga o RH como alguém ali para dar um suporte para a liderança e para os colaboradores, para que a relação entre todo mundo seja positiva, para que as performances sejam elevadas, sejam melhores. Então, novamente, é muito desconhecido, né? Então, apesar da empresa de contabilidade ter a área de departamento pessoal e quem trabalha no DP saber que DP e RH são muito distintos, por não saber exatamente como é, por não ter experienciado, tem essa resistência. E a pressão por resultados rápidos, né? Então, é claro, hoje em dia, se a gente entra na internet, eu ia falar banca de jornal, mas isso está antigo, né? Se a gente entra na internet, tem ali, emagreça 10 quilos em uma semana, tiramos as suas ruguinhas em um mês, fique saudável em tanto tempo, enriqueça, tem até essas fórmulas, né, de vendas, enriqueça em 3 meses. Então, nós estamos acostumados, a gente está numa sociedade muito imediatista e a gente está acostumado a querer resultados muito rápidos.
Em gestão de pessoas, tem ações que são rápidas? Sim, dependendo ali, acho que não são a pessoa certa nos lugares certos. De repente, é aplicar ali uma ferramenta de assessment, de avaliação, que a gente já consegue separar o joio do trigo. Mas se a gente for falar mudança de cultura organizacional, a empresa quer ser mais inovativa, a empresa quer, como é que eu posso dizer? Quer tentar mais, quer se desafiar mais e os funcionários são muito reativos, isso não vai mudar da noite para o dia, porque isso é comportamental, né? Assim como o indivíduo, se ele é muito tímido, se ele é muito fechado, não é amanhã que ele vai ser um palestrante super extrovertido e vai dar cambalhota no palco. Tudo isso é um processo. Então, essa pressão por resultados rápidos também é um dos medos que o empresário contábil tem na hora de implementar uma área de RH. E novamente, existem ações que a gente já tem resultados mais rápidos, mas tudo que é mudança maior do mindset dos líderes, dos sócios, dos funcionários, isso demora mais um pouquinho, mas tem que começar, porque se a gente não começar nunca, esse resultado também não chega nunca. Bom, esses aqui são os 5 principais medos que a gente observa, existem outros também, se você quiser deixa aqui o seu comentário, complemente com outros que você percebe, mas aqui na GPS Pessoas nós atendemos mais de 100 empresas de contabilidade nesses últimos 100 anos, sempre elevando o nível de satisfação dos colaboradores, sempre elevando a performance deles, sempre elevando também a gestão ali da rotatividade de pessoal, sempre baseada em indicadores. Então, se você percebe que é importante investir em gestão de pessoas, RH na sua empresa e está com medo ainda, conversa com a gente, tire todas as suas dúvidas e a gente vai te apoiar a fazer isso da melhor maneira possível, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!